Olá, vamos chamar nossa convidada. Estamos fazendo esse teste. Espero que dê certo agora. Oi, Luana. Oi, Luana. Luana, está conosco? Queridos e queridas, estamos tentando aí fazer esse contato com a Luana, com a doutora Luana, doutora em psicologia. Ela é psicóloga e trabalha exatamente nessa área da inclusão. Estamos tentando. Antônia, tudo bem, Antônia? Que bom vê-la, Antônia. Bom saber que você está conosco. Luana, vamos ver se agora conseguimos. Luana, vamos tentar novamente, Luana. Estamos tentando aqui, viu, Lene? Que bom, Lene. Você presente conosco. Antônia, estamos tentando aqui fazer esse contato com a doutora Luana. Vamos lá tentar novamente, tá, Luana? Porque eu não sei o que aconteceu em relação, mas você chegou a entrar. Estamos aqui tentando verificar o que está acontecendo, mas vamos lá, tá tentando aqui, a doutora Luana disse que já está aqui tentando. Oi, Lene, tentando entrar aqui, não está conseguindo. Vamos mais um pouquinho fazer essa tentativa. Tá bom, Lene? Vamos tentando ver. Ah, olha, a Luana entrou novamente. Vamos, só que eu não consegui. Vamos lá, aprovar aqui essa solicitação. E aí, Luana? Consegue me ouvir, Luana? Luana? Consegue me ouvir, Luana? A Luana está aí eu estou vendo, ela disse que está, mas eu estou aguardando a Luana.
sei que vocês estão aí. Vocês são maravilhosos. Boa noite. Boa noite, Neire. Lene. Pois é, pode ser a questão de conexão também. Luana? Luana? Oi, Luana. Boa noite, Luana. Boa noite, Luana. Isso já aconteceu comigo também. Mas deu certo. Agora sim! Deu certo! Tem que virar um pouquinho aí que tá de lado a câmera, tá? Agora valeu! Olha o que eu disse. Isso aconteceu comigo também. Então, faz parte na realidade. Isso é Eu algo estava que tentando em dois celulares. O importante é que agora deu certo. Muito feliz de vê-la. Boa noite. Que Boa bom, que bom. noite. Ai, eu fico emocionada, né? Porque a Luana não está aqui conosco. A Luana está em Maringá. Maringá. Luana está em Maringá e nós estamos aqui, olha, tendo essa oportunidade de ter esse momento aqui online, mas que com certeza ele vai além do online. Ele é presencial, porque quando eu falo presencial, porque o que faz a diferença exatamente é aquilo que sentimos. Na realidade, existe uma tela aqui nos separando, mas com certeza a nossa proximidade, o nosso carinho, ele faz parte desse momento. E eu gosto muito, 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 muito da... Eu falo a doutora Luana, só que eu falo a Luana, né, gente, com carinho, porque nós nos conhecemos há muitos anos. Mas eu fico feliz porque a Luana faz parte desse momento especial, esse momento dessa perspectiva inclusiva. E eu fico muito feliz por essa oportunidade, Luana, de podermos falar sobre essa temática. E a todos que estão participando, já tentamos, já entramos, já saímos, mas estamos aqui. Por quê? Porque, com certeza, essa temática ela é importante, essa temática é necessária para as nossas vidas. Certo? Com certeza. E eu quero dizer que eu me sinto feliz, porque eu me sinto feliz como mãe da Marina. Marina tem autismo, tem o transtorno do espectro autista. Você conhece, ela tem 20 anos. E como pedagoga? Pela oportunidade de poder conversar com você, pela oportunidade de poder compartilhar experiências, trocar experiências, e principalmente respeitando e valorizando essa questão do seu trabalho, da sua tese de doutorado, e mais do que isso, a sua prática cotidiana também, que é amorosa, que é inclusiva. E nós percebemos pelo sorriso. Nós duas gostamos de sorrir, e isso é importante, isso faz parte do processo. Não é? Com certeza. Então, eu sou Maxilene, para todos que estão, né, nesse momento conosco. Muitos me conhecem, outros não conhecem, mas eu gostaria de dizer que eu sou mãe da Marina, a minha filha amada, querida, que apresenta o TEA, mas que tem mais habilidades do que você imagina, com certeza. Pedagoga, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em metodologia do ensino superior, gestão escolar, professora universitária, coordenadora do projeto Movidos pelo Amor ao Autismo, um projeto que foi idealizado com carinho, que foi pensado de acordo com a necessidade de cada pai, cada mãe, de cada pessoa com TEA. E estamos há 8 anos trabalhando em prol exatamente da melhoria da qualidade de vida das pessoas com TEA, em todas as dimensões, em relação à questão da inclusão social, não apenas escolar, mas social, porque uma está relacionada com a outra. Com certeza, não tem como falar em inclusão escolar sem pensar no social, sem dúvida nenhuma, porque nós somos seres integrais, nós temos uma visão holística, uma visão total, um ser integral em todas as dimensões. Também ministro cursos na área do autismo, do TEA, da gestão escolar, mas mais do que isso,
é ser mãe da Marina. É isso que me impulsiona, é isso que me estimula. E hoje eu estava lendo muito, eu gosto de ler sobre Vygotsky, né? E ele fala do papel do professor como um impulsionador da aprendizagem. E eu falo como um estimulador, e nessa área pode ter certeza que nós também trabalhamos nessa perspectiva, porque ser mãe da Marina e poder contribuir com outras vidas, com outras pessoas, com certeza me impulsiona para cada vez mais nós realmente lutarmos. Quando eu falo lutarmos, eu sempre falo de luta, mas é uma luta amorosa, em prol de uma sociedade inclusiva. E nós temos essa página no Facebook, Maxilene Bezerra, temos um canal no YouTube que eu gostaria de que você pudesse, em outro momento, também estar lá se inscrevendo, porque nós estamos divulgando vídeos em relação à questão da inclusão, só para colocar essa questão. A finalidade exatamente é contribuir com uma sociedade inclusiva, é informar, divulgar sobre o TEA, porque acreditamos, Luana, acreditamos que, com certeza, a informação, ela minimiza essa questão do preconceito. Porque o preconceito existe na sociedade pela falta de informação. Quanto mais nós sabemos, quanto mais nós conhecemos sobre, com certeza mais incluímos. E incluímos com responsabilidade, com amor, sem dúvida nenhuma. Não apenas a pessoa com TEA, mas todas as pessoas. Porque todas as pessoas são pessoas de direito e com direito. E tem que ter, com certeza, as mesmas oportunidades. Possibilidades iguais, oportunidades iguais para todos. Esse é o nosso lema. Crescendo em amor, crescendo em conhecimento e crescendo em inclusão. Sem dúvida nenhuma. Competência técnica, conhecimento aliado ao amor, que sem dúvida nenhuma gera o processo inclusivo. Certo? E eu gostaria de dizer que é um prazer poder falar com você. E quando eu falo dessa temática importante, que é a formação do educador no contexto da educação inclusiva. Olha que temática incrível, porque quando eu falo na formação do educador no contexto da educação inclusiva, eu lembro de algumas palavras importantes, palavras-chave que fazem parte do processo. E eu tenho certeza absoluta que você vai acrescentar com a sua experiência, na sua trajetória educacional. Eu falo de pedagogia da diversidade, porque é interessante que nós pensemos sobre isso. Diversidade e inclusão são palavras diferentes, mas ao mesmo tempo são palavras sinônimas, porque a diversidade ela envolve a todos, independente de qualquer situação. E o processo inclusivo é o ato de acolher, é o ato de fazer compreender, é o ato de fazer parte, é o ato de fazer com que essa pessoa também ela se sinta pertencente, sim, à sociedade. Porque, com certeza, não existe um mundo à parte, não existe um mundo obscuro, mas o contrário. São pessoas que têm, sim, e apresentam as várias dimensões. E eu quero dizer que, sem dúvida nenhuma, estão presentes na sociedade, têm direito, sim, a uma sociedade com todos os direitos necessários para que, de fato, ela seja uma sociedade inclusiva. Também não posso esquecer de falar, eu já disse, de inclusão, acolhimento. Quando eu falo em formação do educador, eu me lembro de gestão inclusiva. Para que essa formação ela seja inclusiva, para que ações estratégicas possam acontecer no âmbito escolar, é necessário que esse gestor também tenha uma visão inclusiva, uma visão acolhedora, realmente uma visão emancipadora. Eu falo assim, uma visão de mundo, de respeitar o outro, de respeitar, de ter essa visão da humanização, porque a humanização ela faz parte desse momento e desse processo. Por isso, quando eu falo em formação do educador, eu falo de projeto político-pedagógico, ou PPE, projeto político pedagógico ou projeto pedagógico da escola, onde esse projeto pedagógico deve conter, sim, nas suas várias dimensões, que são pedagógicas, administrativas, jurídicas e financeiras, ações estratégicas para que, de fato, possamos incluir os nossos alunos com TEA, com os nossos alunos com deficiência. Esse é o termo utilizado, porém eu quero dizer que eles são maravilhosos, que todos nós somos capazes, que todos nós somos inteligentes, e eu concordo sim com a teoria das inteligências múltiplas, segundo Robert Gardner. Eu acredito na teoria das inteligências múltiplas. E não posso deixar de esquecer de falar sobre exatamente a importância de conhecer o aluno
Estou falando assim só de uma maneira geral, de conhecer o aluno para que nós possamos chegar na formação do educador. Existe toda uma situação a ser levada, a ser considerada, para que cheguemos à formação do educador. E é importante que nós conheçamos o aluno, sim. Conheçamos essa pessoa, sim. As suas habilidades, as suas potencialidades, aquilo que ela tem como objeto de interesse, para que possamos, de fato, ter uma educação interativa, para que a interação ela possa acontecer. Enfim, chegando exatamente onde? Na formação do educador. Então, eu vi como algo primordial falar exatamente esses requisitos: diversidade, inclusão, gestão inclusiva, PPE ou PPP, conhecer o aluno, que é algo que vem chegar exatamente na sua tese de doutorado. Foi exatamente aí que você trabalhou essa questão, teve como finalidade, como objetivo, para que isso tudo seja culminado onde? No currículo, em sala de aula, de maneira restrita, vamos assim falar, em relação aos componentes curriculares, mas que vai além, porque o currículo ele extrapola os muros da escola, ele vai para a sociedade. Então é importante que possamos, de fato, ter uma formação do educador no contexto da educação inclusiva. Então, Luana, eu gostaria de dizer para vocês, queridos e queridas que estão conosco, que a doutora Luana Freitas Johnson, tenho muito orgulho de falar isso. Olha, Luana, né? É verdade? Porque nós nos conhecemos há muitos anos. Que a doutora Luana, ela é doutora em educação, ela é mestra em psicologia, ela é especialista em gestão escolar e psicologia escolar, quer dizer, ela está vivenciando a escola, ela conhece a escola, o âmbito escolar. Ela é professora universitária e participa de grupos voltados à inclusão, à escola e à sociedade. Isso é apenas um breve currículo da Luana, porque existem várias outras atribuições, com certeza. E eu fico feliz de poder compartilhar com você a tese de doutorado da Luana. Tem como título a identificação das necessidades educacionais especiais do estudante com deficiência intelectual, da política à prática. Olha que complexo esse título, mas ele é importante, porque para podermos falar da prática, nós temos que pensar nas políticas públicas. O que temos? Que currículo que temos? Como é que se dá? De fato, estamos preparados para essa questão? De fato, os profissionais em educação, eles estão preparados para poder operacionalizar na prática todo esse conhecimento conceitual que eles têm? Nesse momento aqui, quero dizer para vocês que é um momento de reflexão, que não existem vítimas, não existem culpados dentro desse processo inclusivo. Eu sou muito sincera em relação a isso. Mas, na realidade, nós estamos aprendendo a incluir. Nós estamos construindo, estamos aprendendo a incluir. E nesse processo de inclusão, eu gostaria de dizer para você, profissional da escola, gostaria de dizer para você que faz parte da família, da sociedade e da equipe multidisciplinar, que nós somos parceiros neste processo. E a tese de doutorado da doutora Luana, ela foi fundamentada na psicologia histórico-cultural de Vygotsky. Ela vai falar um pouquinho mais sobre essa questão. E eu gostaria de dizer que nós vamos abrir 4 blocos na nossa live. Vamos verificar o tempo aqui, esses 4 blocos, tentarmos dinamizar, e também vamos ter momentos onde vocês terão oportunidade de perguntar, de fazer perguntas para que nós possamos, no caso, a Luana está respondendo às suas questões. Então, falar um pouquinho da formação docente na perspectiva das políticas públicas, da formação docente em relação às produções acadêmicas, que é importante refletir sobre isso, também a formação docente na prática e, sem dúvida nenhuma, aquilo que tanto pensamos. Qual é a formação ideal na perspectiva da psicologia histórico-cultural? Eis a questão. E nessa hora, Luana, eu exatamente começo perguntando para você: por que você escolheu essa problemática a ser investigada? Por que você escolheu deficiência intelectual? E por que, olha aqui, eu coloco os vários porquês, por que você contemplou os professores do atendimento educacional individualizado para fazer parte dessa pesquisa tão importante?
É com você agora. Ok. Boa noite mais uma vez. É interessante, né, esse contexto de problemas técnicos. A inclusão também é assim, né? A gente tem que persistir, a gente tem que tentar. Não deu por esse caminho, vamos criar outro caminho. Troquei aqui o aparelho celular para ver se dava certo, até que deu. Né? Então, a inclusão é isso. Né? Vygotsky já fala, né, que a pessoa com deficiência ela não é menos desenvolvida, ela só vai se desenvolver por um outro caminho. E é isso, a gente está aberto, né, a esse processo de criar um novo caminho. Mas respondendo aí as tuas perguntas, né? Desde a graduação, eu me interessei pela causa da educação especial das pessoas, né, que têm alguma deficiência. A gente teve uma disciplina na graduação e onde eu tive um choque. Eu fui para uma sala de aula de alunos surdos e ali eu me senti excluída. Eu senti na pele o que é você não se incluir, porque eles falavam em libras, eles riam entre eles e eu estava ali sozinha, sem entender o que eles estavam falando. E isso causou um incômodo em mim, e o incômodo foi tal que no meu estágio de psicologia clínica, eu fui estagiar numa instituição para pessoas com deficiência. E ali eu aprendi muito. Para mim, foi um aprendizado pessoal e profissional que eu carrego até hoje e que me direcionou para esse caminho. Eu já era da área da educação, só que eu dava aula na educação de jovens e adultos, que é um público que tem as suas peculiaridades também, precisa de um olhar especial. Então, eu já estava bem sensibilizada com essa questão, e concluindo a graduação de psicologia, eu fui convidada para integrar o projeto de educação especial, uma equipe que realizava avaliação em alunos com suspeita de deficiência. E estar naquela equipe foi de muito aprendizado, mas também me causou um incômodo, porque eu comecei a olhar para a minha prática e questionar a minha prática enquanto psicóloga. Porque, de repente, eu estava ali fazendo um laudo, falando de um aluno, e esse laudo selava o destino desse aluno. Caía na escola com esse aluno rotulado e fechava muitas oportunidades para esse aluno. Então, tudo isso me impulsionou a estudar, a buscar uma prática como psicólogo, uma prática como profissional da educação que viesse a transformar todo esse processo. Então, assim, através da apropriação de conhecimentos científicos, através de estudo, eu fui me apaixonando cada vez mais. Na SEDUC, eu trabalhava com a formação de professores, então, muitas vezes, me deparei com profissionais super competentes, que queriam, tinham uma motivação para fazer o certo, porém, eles não tinham condições de se apropriarem de subsídios teóricos e metodológicos que fossem eficientes. Então, quando você fala dessa questão da culpabilização, vitimização, a gente não tem que olhar por esse lado. De escola, né? São profissionais competentes. Eu até na minha tese, eu coloquei o nome das participantes da minha pesquisa como pedras preciosas, porque eu vejo o valor que todos têm, né? Então, lá eu tenho a pérola, eu tenho a turmalina, eu tenho a topázio, são pedras preciosas. E eu vejo porque cada um de nós tem esse tesouro a contribuir. E muitas vezes nós precisamos apenas desse cuidado, né, nos apropriar de uma teoria. E a gente vai fazer uma leitura, Marx, desse processo da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Nós já vimos assim, de um processo de preconceito, de exclusão, de estigmação, de estigma, né, que vem desde a antiguidade. Essa proposta de educação inclusiva na nossa sociedade, ela é nova. Quando a gente compara, né, que nós tivemos na década de 60, o paradigma da institucionalização, depois nós tivemos o paradigma de serviços, e hoje que nós estamos vivendo esse paradigma da educação inclusiva, né, nós temos menos de 30 anos vivendo isso. Então, nós vivemos centenas de anos com a exclusão, e temos muito pouco tempo vivendo a inclusão. Então, nós todos carregamos dentro de nós o preconceito, esse olhar que estigmatiza, esse olhar que busca padrão. E na graduação, nós somos também levados a esse olhar.
Então, em tudo isso, assim, isso foi me incomodando muito. E como eu trabalhei com as políticas públicas na SEDUC, eu via o quanto elas atravessam a prática do professor, o quanto essas Sem dúvida, políticas sem públicas dúvida. fazem um atravessamento no trabalho da escola, não possibilitando que ele realize o que deve ser feito. Então, isso me incomodou e eu me vi sem forças dentro da Secretaria de Educação para lutar contra isso. Então, eu comecei a pensar, eu preciso estar num lugar que eu possa dar uma contribuição maior, que seja uma contribuição efetiva, né? Porque, tipo, no âmbito da Secretaria da Educação, eu cheguei a ouvir, você tem o título, mas quem manda aqui somos nós, né? Então vai ser do jeito que a gente quer. Então eu me vi Então, ali a sem força, importância, né? e Só essa para questão... colocar essa sensibilização interessante, só para, assim, o que você está falando já está me emocionando, porque nós estamos aqui no momento informal, você já me emociona porque é muito bom nós vermos e termos oportunidade de ver profissionais como você, que existem essas palavras dentro de você, que é a amorosidade, que é a questão do acolhimento, que é essa questão que você tem demonstrado de joias, de pedras preciosas. Olha que lindo! Gente, pedras preciosas é algo que você não explica o valor, é um valor inexplicável. Quer dizer que nós somos, sim, pessoas, seres singulares, que nós temos valor, sim, que nós temos potencialidades, independente de qualquer situação. Primeiro, parabenizar sobre isso, lindo mesmo falar. E a gente vê realmente como a questão administrativa, a questão das teorias administrativas influenciam em relação à questão da prática pedagógica. Como você falou, na década de 60, a gente sabe que vem dentro de uma vertente. Década de 50, Fordismo, e com isso o quê? Uma visão, uma educação multidisciplinar, onde vem lá na década de 60, numa fusão, numa transição entre devo permanecer, sim, numa perspectiva multidisciplinar, e chegamos da década de 90 até os dias atuais, que vem exatamente falando, dentro desse processo de globalização, que eu sempre falo, que ele fala dessa questão da aproximação, dessa questão da integração, da inclusão, porque a partir da década de 90 que nós ouvimos exatamente falar sobre a palavra inclusão e ela acontecer de fato nesse processo de construção que estamos, porque antes disso nós chamávamos de integração. Que bom você sair do âmbito apenas dessa esfera, exatamente mais macro, e poder ter essa oportunidade de ir ao micro, eu digo assim, ao micro, à escola, ao ambiente escolar, para poder possibilitar, de fato, uma educação escolar eficaz e favorável. Fico feliz e, como você falou, não tem como falar sobre tudo isso e não falar das políticas públicas. E você vai continuar, exatamente, você já explicou esse momento das políticas públicas, eu gostaria de saber como é que está essa questão da perspectiva inclusiva em relação à questão das políticas públicas, em relação ao currículo, em relação aos materiais que você analisou na tua pesquisa. Então, a gente vai ver, Márcia, que as políticas públicas, elas têm uma visão de homem, uma visão dessa sociedade, e ela busca atender a ideologia dominante, né? A ideologia dominante Sim. hoje é o capitalismo, então é a Sim. produção, eu tenho que ter um ser produtivo. E a gente vai perceber que a política pública, ela vem em cima disso e ela vai influenciar muito a questão da formação dos professores dentro Sim. dessa perspectiva. Que tipo de homem a nossa sociedade quer formar? Então, ela não quer, ela não aponta um sentimento genuíno de inclusão, de dar a todos o direito, né, de ter acesso a tudo, a equidade. É mais porque ela quer transformar esse ser humano num ser produtivo. Mas a gente vai ver o quanto ela influencia na vida do professor, na sala de aula, né? Como você falou, essa questão mais micro. E é justamente por isso que, até falar assim do meu percurso, né? Eu saí da SEDUC e fui para a universidade, porque eu pensei, ali é um lugar que eu posso formar os professores, né? Eu posso ter uma ação mais efetiva. E nisso eu fui, numa das disciplinas, eu comecei a ir com os alunos para salas de recursos multifuncionais. Eu vou estar te respondendo a partir daí até uma das outras perguntas que você me fez no Sem início, problema, porque eu sem problema. escolhi as professoras de sala de recurso, ou do AE, justamente por isso, porque quando eu cheguei na sala de recurso com os meus alunos, para a gente aprender ali o que estava fazendo,
A gente vê que a educação especial, na questão de política pública, ela avançou muito. Principalmente nos governos anteriores, ela teve um grande avanço, muita abertura, formação, muitas possibilidades, a gente viu um progresso. Porém, ainda existem muitas lacunas, existem muitos hiatos em relação à forma de atendimento, à formação, enfim, os vários aspectos que envolvem a educação especial, ainda existem lacunas. E aí, mais uma vez, eu vou pensar, né? A gente tem pouco tempo falando de inclusão, então nós estamos engateando, nós estamos aprendendo muita coisa. E na questão de políticas públicas, a gente tem bastante informação, tem a política para acessibilidade, nós temos uma segunda língua no Brasil, que é a Libras, né, desde de 2004, se eu não me engano, é essa data. Enfim, políticas públicas, nós avançamos muito, porém, colocar essas políticas em práticas é outra história, são outros 500, vamos colocar assim. E por que eu escolhi a deficiência intelectual no meio de tudo isso? Analisando os dados do IBGE, eu percebi que, dentre o público-alvo da educação especial, há um destaque muito grande para a deficiência intelectual. Nós vamos ver que, a nível de Brasil, a nível regional, estadual e municipal, o público-alvo denominado com deficiência intelectual, ele representa mais de 60%. Então, assim, é algo alarmante, se a gente for pensar, que de um total, 60% dessas pessoas são pessoas com deficiência intelectual. Então, isso nos acende uma luzinha de alerta. O que está acontecendo? Será que existe mesmo toda essa demanda? Como que está sendo feito a identificação desses alunos, o diagnóstico? Então, surgiram muitos questionamentos a partir daí. Por isso que eu fui em busca das políticas públicas, de entender a partir das políticas públicas para chegar à sala de aula. E o que a gente vê? Que as políticas públicas, elas, apesar de representarem certo avanço, elas ainda não estão no patamar ideal. Existem muitos imbróglios que precisam ser resolvidos. Existem muitas questões que precisam ser tratadas, discutidas, e quando a gente fala discutida, é discutida com professores, com quem está na escola. Que um dos problemas que eu vejo na educação, e até mesmo na elaboração das políticas públicas, que ela é discutida por pessoas que não fazem parte da educação, que não estão ali no centro da educação. É um economista, escola, os muros, da escola. Então, essa política atravessa a escola. Então, eu vejo que a política se configura dessa forma hoje. É uma política, muitas pessoas até dizem, no papel é muito bonito, mas vai colocar em prática. Mas a questão de colocar em prática é porque a própria política, ela atravessa a realidade da escola, ela não conversa, ela não dialoga com os atores escolares. Então, isso cria um grande problema, um grande entrave para que a educação inclusiva avance no nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. É o que você colocou. De fato, existe uma verticalização, não existe uma questão realmente de acordo com as necessidades. E, de repente, você tem políticas públicas, mas que diz assim, no projeto político-pedagógico, que tem que ser de acordo com a realidade escolar. Não é? Olha só, eu digo assim, olha para a gente pensar. Você está falando, eu estou pensando sobre isso. Porque a política fala, mas muitas vezes na prática nós nos deparamos com vários desafios. Então, por isso a importância de exatamente ter um olhar mais holístico, de compreensão, um olhar da pessoa. Eu sempre falo, Luana, e eu vi uma certa vez sobre essa questão que não adianta ter apenas competência técnica. Que não adianta saber tudo sobre deficiência intelectual, conhecer teoricamente sobre deficiência intelectual, sobre TEA. Não adianta conhecer se nós não conseguimos articular exatamente com essa questão prática. Que o importante é que as questões teóricas, a questão teórica e prática, elas possam caminhar conjuntamente. Enfim, importante pensar sobre isso. Você vem falando sobre essas lacunas que existem ainda.
em relação a essa questão das políticas públicas. E eu gostaria de saber, assim, em relação exatamente a essa questão das produções acadêmicas, porque das políticas você já colocou o teu olhar. E nós também, eu acredito, quem está na live agora, pode até falar aí, pode deixar o que pensa também, porque esse é um momento de interação, é um momento que nós estamos aqui compartilhando. É importante você colocar também suas considerações. E eu pergunto para você agora, sim, as políticas estão aí. Muitas vezes as políticas são criadas por pessoas que não estão vivenciando, ou seja, atores que fazem parte desse processo. Enfim, em relação à questão das produções acadêmicas, você acredita que o que nós temos hoje em relação a produções acadêmicas sustenta? É subsídio suficiente ou ele... Como é que se dá esse processo em relação à questão do educador? O que nós temos hoje? Você fez da tua tese, eu fiquei observando e lendo e pensando, que você também analisou essa questão das políticas públicas, analisou também a questão das produções acadêmicas. E eu gostaria de saber sobre isso, se nós gostaríamos, na realidade, de saber a sua concepção sobre isso, certo? Porque, só para fazer uma questão, quando você falou da deficiência intelectual, realmente, até que ponto existe ou inexiste? Então, nós temos que pensar sobre isso. Mas também considerarmos que existem pessoas com deficiência, que elas apresentam determinada deficiência, mas têm associado também a deficiência intelectual. E isso daí pode acontecer. Nós sabemos que pode acontecer. Uma pessoa com transtorno do espectro autista apresentando também deficiência intelectual. Enfim, só para a gente ampliar esse olhar. Mas em relação à questão das produções acadêmicas, o que você percebe, como você vê, em relação ao que você analisou, em relação à questão das plataformas que você entrou, em relação aos sites, em relação a tudo relacionado a essa questão que deu aporte teórico para a sua tese de doutorado? Então, em relação às produções acadêmicas, eu pesquisei no site da CAPES, né, as dissertações e teses que abordavam o assunto tanto da deficiência intelectual quanto a questão da identificação e formação de professores. Então, assim, no primeiro momento eu encontrei mais de 1000 produções, mas isso não é muito, se a gente for pensar, né? Quando eu faço uma leitura, né, fazendo a exclusão, eu fico com 124 produções. E é interessante, assim, que no primeiro momento, quando eu uso a palavra-chave, tipo, identificação de necessidades especiais, eu encontro apenas 2 trabalhos. E, então, a gente vê que o estudo em relação à educação inclusiva, principalmente a deficiência intelectual, ele ainda é insuficiente. A gente precisa estudar mais, precisa fazer mais pesquisas, né, com um olhar diferenciado. Não é esse olhar apenas de rotular, de dizer as características, mas falar sobre as possibilidades. E o que a gente vê dentro das produções acadêmicas é uma certa superficialidade em relação à teoria. Apontam os problemas que a gente sabe que existe, apontam as situações que precisam ser trabalhadas, mas ainda não há um caminho consistente. Que caminho, então, a gente pode traçar, ou quais são as possibilidades para esse caminho? Então, dentro das questões de produção acadêmica, ainda há necessidade de avançar muito, tanto nas áreas específicas do público-alvo da educação especial, que a gente sabe que são 3 grupos que fazem parte do público-alvo da educação especial. Então, tem a deficiência intelectual, a auditiva, a visual, tem o TGD, altas habilidades. Então, a gente vai ver que há um campo muito grande ainda e a ser trilhado. A gente precisa desvendar muitas coisas, descobrir a potencialidade que cada um tem para que possa desenvolver, para que possa aprender e para que a gente realmente possa ofertar a esses alunos a educação escolar, seja a possibilidade de que ele seja escolarizado. Então, a gente precisa ainda avançar muito em relação às produções acadêmicas. Muito. Eu gostaria de saber o seguinte, você colocou 2 palavrinhas lá em relação à identificação, e foram poucos trabalhos, né, que você encontrou 2 trabalhos.
E quando você colocou práticas ou possibilidades, você encontrou muitas? Falar, Falhou, eu não muitas, consegui. entender? Em relação a propostas, quando você coloca assim, lá, como palavra-chave, propostas inclusivas. Propostas, você encontrou propostas? Encontrou muitas? Não. Encontrou propostas? Pois é, essa é a pergunta. Porque O que você colocou que a nível conceitual, também existem várias situações, questões que você consegue localizar. Mas a nível de propostas, quando você vai lá no CAPES e coloca propostas, você encontrou, o que você percebeu? eu não cheguei a utilizar essa palavrinha-chave, né? Eu Certo, procurei muito sobre formação docente, as políticas públicas em relação à certo. formação docente, sala de recursos. Então, a gente não vê propostas que sejam Estratégias, tão né? consistentes, as estratégias que sejam colocadas em práticas. A gente tem que estar muito, eu vejo na produção acadêmica, nós estamos muito na fase de analisar, de defender que a É inclusão isso tem que que eu gostaria de acontecer. saber. Algo que a Mais a gente nível precisa de análise, né? algo que a gente precisa avançar no campo da educação inclusiva é que a gente não tem mais que discutir se é certo ou se é errado, se é legal ou não é. É fato, a inclusão ela precisa acontecer. Então, nós precisamos avançar agora. Tá, eu já sei que ela precisa acontecer, independente da legislação, agora como? Então, a gente precisa Como? mudar a Exatamente. pergunta. O que precisa acontecer na educação inclusiva nesse tempo agora é nós mudarmos a pergunta e passarmos a investigar. Então, qual é o caminho? Porque, infelizmente, ainda tem muitos estudos que estão assim na barreira. Ei, ele não pode entrar aqui. É direito dele entrar ou não? É direito de É isso todo mesmo. ser humano viver a sua humanidade, né? E Com ter essa certeza. oportunidade de desenvolver. Então, nós precisamos mudar a pergunta nas pesquisas, nas produções acadêmicas. Qual é o caminho possível, então? Como podemos construir esse caminho? Quem pode ajudar a construir esse caminho? Então, é essa Perfeito. pergunta nós precisamos mudar nas produções acadêmicas para poder avançar, né? Sim, com certeza. Eu fico emocionada porque a Marina, minha filha, não teve as mesmas oportunidades que todos estão tendo, assim, que muitos, todos não, muitos estão tendo hoje, porque ainda apesar da questão dos direitos, apesar de haver uma legislação em relação ao TEA, mas sabemos que ainda existem muitos desafios a serem aí a serem alcançados, vamos assim falar. E a Marina não teve as mesmas oportunidades, ela não teve o processo de alfabetização. Minha filha estudou até 4 aninhos aproximadamente, 3 anos e meio, 4 aninhos, e só retornou à escola aos 12 anos de idade. Ainda bem que existem profissionais como você, Luana. Eu fico feliz de saber que você quis sair de lá daquele momento, daquele espaço, né? Você sentiu a necessidade de estar junto. Porque eu sempre falo da palavra empatia. E você até, um vídeo que eu assisti, seu, que eu gosto muito da questão da empatia. Que a empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas é estar com o outro. É estar com ele, sentindo as mesmas e vivenciando as mesmas situações. E eu fico feliz, por isso que essa questão inclusiva, ela vai além da competência técnica, vai além do conceitual, mas ela sim vai para o procedimental, vai para o atitudinal. Aí eu falo dos 4 pilares da educação dentro dessa perspectiva inclusiva. Não adianta apenas aprender. Nós precisamos aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Sem dúvida nenhuma, uma educação inclusiva, né, deve estar pautada nesses pilares, até para que possamos, de alguma forma, não garantir apenas